Você já se sentiu esgotado por fazer tudo por todo mundo, por ajudar todos, enquanto as suas próprias necessidades eram negligenciadas? Você sempre deixava você para lá? Nos foi ensinado durante nossa vida que ser egoísta é algo errado, que devemos sempre ser bons para os outros, ajudar os outros. Porém, será que se sacrificar pelo outro a longo prazo, isso é sustentável? E se eu te dissesse que existe uma forma de você ser uma pessoa egoísta, onde não só você mesmo seria beneficiado, mas também as pessoas ao seu redor, as pessoas do seu convívio? Nesse vídeo eu quero falar sobre ser saudavelmente egoísta. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa escrota, uma pessoa ruim, que não liga para ninguém. Não é isso. O termo saudavelmente egoísta é referente a você se cuidar, a você também se colocar em primeiro lugar. E eu garanto a você que se você entender que ser egoísta não é necessariamente algo ruim, isso não vai só transformar a sua visão de mundo perante os outros, como vai mudar você mesmo para melhor. Então fica nesse vídeo se você acredita que você merece ser o protagonista da sua vida. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade, regressão de vidas passadas. Se você tem curiosidade, interesse e quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. E para ilustrar melhor essa questão de ser saudavelmente egoísta, eu gostaria de compartilhar com vocês um atendimento que eu fiz alguns anos atrás. Para essa história, eu vou dar o nome da pessoa de Clara. Lembrando que esse não é o nome da pessoa, é só um nome fictício, para poder ficar mais didática a história. Então a Clara, ela me procurou a hipnoterapia para ajudar ela com uma questão bem específica na vida dela. E, segundo o relato dela, ela era uma criança que sempre ouvia que quem ama precisa estar sempre disponível. Então, ela acabou crescendo convicta com a crença de que o amor ele é manifestado em forma de sacrifício pessoal. E esse sacrifício que ela sempre fazia pelos outros deixava ela cada vez mais exausta, tanto fisicamente como emocionalmente. E foi exatamente por isso que ela decidiu buscar ajuda, no caso a hipnoterapia, para ajudar a ela a lidar com essa situação. Porque, embora ela fosse aquela pessoa que cuidava de todos ao redor dela, sempre ali cuidando, dando atenção, ela nunca cuidava de si, ela sempre negligenciava as suas próprias necessidades. Tudo que dizia respeito a ela, ela sempre deixava para depois, para colocar os outros à frente. Então, ali, durante as sessões, nós identificamos que ela se sentia muito mal quando ela dizia não. Sempre que ela dizia não, mesmo querendo dizer não, mesmo que ela estivesse exausta ali, não tivesse muitas vezes em condições de fazer alguma coisa, quando ela dizia não, ela sentiu uma culpa muito grande. E ela foi percebendo que a agenda dela, os compromissos dela, tudo que ela fazia era em prol dos outros e não por ela. Então já deu para entender aqui que ela tinha um problema muito grande em dizer não. Porque se ela dissesse não, ela seria uma pessoa egoísta. Logo, sendo uma pessoa que não dizia não, ela não parecia ser egoísta para os outros, porém, tem uma peculiaridade. Ela era egoísta para si mesma, porque ela sempre se deixava para depois. Então, com isso, ela percebeu que ela era simplesmente a heroína de todos ao redor. Porém, ela era a vilã da própria vida. Então, nós fizemos todo o trabalho ali em duas vertentes. Primeiro, tem a questão emocional, onde a gente trabalha muitas vezes com regressão, onde a gente ensina aquela criança interior, sabe? Aquela parte, no caso da Clara, que sempre ouvia, que precisava sempre estar disponível. Porque são duas linhas, né? Tem essa parte mais inconsciente, que é trabalhado muitas vezes nessa criança interior, onde a gente ressignifica essa questão. A gente vai até aquele momento, acolhe aquela criança, diz que está tudo bem ela ter suas próprias vontades, ela fazer também o que ela gosta e principalmente o que ela precisa fazer para que ela se sinta bem. E vamos trabalhando também uma questão, digamos, mais prática, que é exatamente fazer com que ela entenda que ser egoísta não é necessariamente algo ruim, que existe o termo, vamos colocar como o título desse vídeo, ser saudavelmente egoísta. E ser uma pessoa egoísta no sentido bom da palavra quer dizer que você é uma pessoa que cuida de si, que impõe seus próprios limites, que se respeita. E isso, de forma alguma, torna você uma pessoa ruim. Você impor os seus limites, você respeitar o seu corpo, respeitar a sua saúde, tanto física quanto mental, não te torna uma pessoa ruim. E pelo contrário,
E tem mais, ela entendeu também que cuidar de si torna ela ainda mais forte para cuidar dos outros. É meio que um paradoxo. Você se torna uma pessoa, entre aspas, egoísta com o outro, porém isso tem o efeito de te deixar mais forte, mais preparado para de fato você cuidar do outro. Porque uma vez que você se negligencia, não cuida da sua saúde mental, da sua saúde física, não impõe os seus limites, fazendo tudo por todos, isso vai te enfraquecer, vai te deixar muito mal, como foi o caso da Clara, que já não aguentava mais, ela estava simplesmente esgotada, exausta de passar por isso, de se sentir mal sempre que ela precisava se colocar em primeiro lugar. Isso acontece porque nós somos moldados durante a nossa vida, principalmente ali na infância, por nossos pais, professores e a sociedade como um todo. A religião também tem uma certa parcela de responsabilidade nessa questão de que ensinou que ser egoísta é errado. Mas vamos lá, só um adendo aqui. Ser egoísta no sentido de você ser uma pessoa escrota, uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem empatia, que não se importa com ninguém, isso pode ser sim considerado algo ruim. Mas ser egoísta no sentido que você também merece, que você também deve se priorizar, isso não é ruim. Isso, pelo contrário, é positivo e não negativo. Então, durante a vida, nós escutamos muito frases do tipo: não pense só em você. Ou, se você fizer isso, vai magoar os outros. Ou até mesmo, boas pessoas se sacrificam pelos outros. E o problema dessas frases é porque elas geram crenças limitantes. Crenças como: se eu cuidar de mim, automaticamente eu sou uma pessoa ruim. Ou talvez, se eu disser não, eu vou decepcionar os outros. Ou pior, o meu valor depende do quanto eu ajudo os outros. Com isso, muitas pessoas acabam crescendo com esse problema, com essa culpa, sempre que se priorizam, sempre que se colocam em primeiro lugar. Então, você precisa entender que você também é importante. Você não precisa só priorizar o outro. E eu acho que o problema maior é porque a palavra egoísmo, ela foi associada a coisas ruins como ganância, indiferença, falta de respeito pelo próximo. Então, como a palavra egoísmo ela é associada a essas palavras negativas, a gente acaba associando que egoísmo é naturalmente algo ruim. E como eu já falei, a depender do contexto, sim, ser egoísta não é legal. Ser egoísta pode ser ruim, dependendo do contexto. Se for no contexto do autocuidado, de impor os nossos próprios limites, não, nós precisamos sim ser egoístas. Então nós precisamos questionar essa configuração, essa tradição de entender que ser egoísta é ruim, muito por conta de alguns aspectos, né? Infelizmente, a religião tem grande parcela nisso. Então, quando a gente ressignifica isso e entende a situação, entende que o autocuidado é importante, que cuidar de si faz toda a diferença, essa ideia de egoísmo naturalmente ruim, ele é quebrado. E durante a sessão com essa pessoa, com a Clara, além do trabalho terapêutico de regressão, eu ensinei a ela alguns exercícios que ajudaram ela a reconhecer ela como protagonista para se colocar em primeiro lugar. Só que antes de te ensinar os exercícios, eu gostaria de fazer algumas recomendações de livros, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro fala sobre a importância de cuidar de si mesmo e também de estabelecer prioridades para alcançar uma eficiência pessoal, que é a parte de ser saudavelmente egoísta. O segundo livro é Mulheres que Amam Demais. Esse livro ele vai ajudar a entender como o comportamento altruísta excessivo ele pode ser prejudicial e como o equilíbrio é necessário para um bem-estar emocional. O terceiro livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro ele explora a vulnerabilidade e o autoconhecimento, discutindo como aceitar as nossas necessidades é crucial para uma vida mais plena e satisfatória. Então vamos lá, só para garantir que você entendeu o termo egoísmo saudável. O egoísmo saudável, ele significa que você vai aprender a colocar limites, a impor limites para os outros, a priorizar as suas emoções, sentimentos, vontades, e tudo isso sem a necessidade de prejudicar o outro. Você não precisa prejudicar ninguém para poder se priorizar, para se colocar em primeiro lugar. Diferente do egoísmo tradicional, onde desrespeita o outro, trata mal, prejudica, enfim. E uma coisa muito importante: quando você começa a impor limites na sua vida, quando você começa a se priorizar, naturalmente vão ter pessoas que podem se afastar de você. Porém, isso não é ruim, tá? Por que que não é ruim?
Porque se as pessoas que convivem com você não estão dispostas a respeitar os seus limites, a respeitar você como pessoa, essa pessoa provavelmente ela só queria usar você. Ela se valia da sua falta de capacidade de dizer não, da sua ingenuidade muitas vezes. E uma vez que você simplesmente começa a se impor, começa a entender que você também tem necessidades, que você é importante, essa pessoa se afasta porque você não serviria mais para ela, de certa forma. E acredite, uma pessoa desse nível, desse patamar, ela não merece estar na sua vida e é muito melhor que realmente ela vaze e você siga a sua vida. E agora, vamos aos exercícios. O nome desse exercício é Diário da Autoobservação. Basicamente, você vai tirar alguns minutos do seu dia para escrever as suas vontades, suas necessidades e seus desejos, como se fosse realmente um diário. Isso vai ajudar com que você entenda o que realmente é importante para você, sem nenhum tipo de interferência externa, como se os outros que determinassem o que é importante para você. Quando você para escrever esse diário, que você internaliza seu pensamento, tudo que você precisa colocar ali vem de dentro. Então você finalmente consegue identificar as suas necessidades. Acredite, muitas pessoas sequer sabem o que querem, não conseguem reconhecer as suas próprias necessidades e vontades. E esse exercício vai te ajudar a identificar isso. O segundo exercício ou atividade é você separar alguns minutos do dia para fazer algo que você gosta, algo que realmente te faz bem, porque isso vai servir como um tipo de recarregamento. Você vai recarregar sua bateria, digamos assim, porque você vai fazer coisas por você, coisas que você gosta e que se sente bem, e não que você espera que o outro queira que você faça. Você precisa aprender a fazer coisas por você. E você separando 10 minutos por dia, pelo menos ali no começo, depois você vai estendendo isso, já é o suficiente para te ajudar a você sentir o gostinho de como é bom, de como é prazeroso você se cuidar, você se priorizar e finalmente começar a ser o protagonista da sua vida. E o último exercício aqui é basicamente o desafio do não, que consiste em recusar as situações, de dizer não de uma forma gentil, sem que vá desagradar ninguém diretamente, sem ser grosso, sem ser rude. Obviamente, algumas pessoas, ao ouvir um não, elas podem se incomodar. Mas como falei, se a pessoa começar a se incomodar porque você está se priorizando, essa pessoa não merece estar na sua. Então, comece com tudo que não te traz um benefício direto ou talvez não te deixa confortável em aceitar, você vai dizer não. Se não vai te ajudar, se não vai fazer diferença na sua vida, e muitas vezes outra pessoa pode fazer isso pela pessoa que está pedindo, aprenda a dizer não. Diga não de uma forma educada, de uma forma gentil. Por mais difícil que possa ser no começo, eu garanto a você que a longo prazo isso é libertador. Porque antes do que você imagine, você vai começar a perceber que você está se priorizando e colocando os limites que antes você não colocava. E isso só vai beneficiar a sua saúde física e mental. E uma última dica extra aqui é: não justifique os seus nãos. Quando você começa a justificar um não, você dá margem para a pessoa questionar. Se a pessoa diz, fulano, faz isso por mim, por isso, isso, isso. Você diz, não, não posso, por causa daquilo, porque vai ter isso. Você vai dar margem para a pessoa questionar. Ah, não, mas isso você faz depois. Você precisa ser claro e direto. Olha, fulano, infelizmente eu não posso fazer isso por você. No máximo, para não parecer tão grosso, você pode dizer, olha, eu não posso fazer isso por você porque eu tenho um compromisso inadiável e eu não posso faltar. Ponto. Não precisa ficar justificando, porque quando você justifica, você dá margem para o outro questionar e você sendo uma pessoa que já tem dificuldade em dizer não, provavelmente você vai ceder e vai acabar sucumbindo o pedido do outro e vai falhar com o seu objetivo de aprender a se impor. Ser saudavelmente egoísta não é um ato de rejeição ao mundo, e sim um ato de amor próprio. E uma preparação para que você possa estar genuinamente presente para os outros. Agora comenta aqui, qual desses exercícios você acredita que pode começar fazendo hoje? E se você tem alguma dificuldade de dizer não, comenta aqui em qual situação é mais difícil para você. E uma pessoa que diz sim para todo mundo é uma pessoa que diz não
para si mesmo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.